Você assiste jornalismo com credibilidade, esporte, saúde, dicas, programas infantis em toda a nossa programação com tempo real, entretenimento, empreendedorismo. O Ana PP está disponível em todas as plataformas Android e iOS. Um novo conceito em gastronomia está surgindo em Anápolis, com cardápio assinado pela chefe Bia Pimentel. Para os amantes de queijos, vinhos e música, venha prestigiar! Chão Goiano, o melhor espaço para suas festas. Faça seu evento conosco, com amplo espaço para aniversários e comemorações. Contato 62 3314 0053, 62 3314 0053. Chão Goiano, o melhor espaço para suas festas. Viver bem é viver no Gasa. Qualidade em cada detalhe. Residencial Capri, superando expectativas. Olá, boa tarde. Estamos iniciando mais um Saudavelmente aqui na AnaPP TV. Desde já é um prazer, tê-los aqui com a gente, nos acompanhando em mais uma tarde, acompanhando as informações sobre saúde, qualidade de vida e bem-estar. Sempre trazemos convidados para poder trazer informações para você, que você fique por dentro, de como evoluir como pessoa, evoluir na sua vida profissional e, claro, sempre com saúde. E pensando nisso, hoje nós pensamos em trazer uma profissional para poder cuidar da nossa saúde emocional, algo que manda tanto, na nossa vida. E hoje nós estamos recebendo aqui a Raíssa Mariani, que é terapeuta sistêmica, e ela vai falar um pouquinho para a gente, como que funciona a terapia, quais são as ferramentas, que existe por trás da terapia, que pode nos ajudar, tanto em questões profissionais como familiares. Seja bem-vinda, Raíssa. É um prazer te receber aqui, na AnaPP TV. Prazer é meu. E eu também estou aqui na posição de aprendiz, Quero aprender mais também sobre terapia e tenho certeza que você tem muitas informações que vai ajudar o pessoal aí de casa que está nos acompanhando. Conta pra gente como que você trabalha, como que é o seu trabalho, o seu nicho e como que a terapia pode ajudar, na nossa vida, no nosso cotidiano. Minha área é... Qual das câmeras que eu olho? A minha área é a terapia mais holística, mais natural. Eu trabalho com constelação sistêmica familiar, uma técnica linda chamada Renascimento. Ela nos ajuda a identificar crenças e traumas vindas de gestação, nascimento, primeira infância. Então, assim, o nosso nascimento é o primeiro maior sucesso da vida. Então, a forma com que a gente veio ao mundo, isso impacta muito nos nossos próximos resultados. Como você veio ao mundo, isso gerou uma crença. Então, se para você foi difícil nascer, se o parto da mamãe foi difícil, se teve muito problema, geralmente você costuma ter problemas também, dificuldade em ter sucesso em outras áreas da vida. Então, essa técnica, ela ajuda a gente a voltar lá nesse momento, identificar quais foram as crenças e traumas que vieram desse momento da gestação, do nascimento, tudo que a mamãe sentiu. A gente consegue entrar em contato com isso e ressignificar e ficar mais
livre para ter sucesso na vida, porque as crenças limitantes é algo muito inconsciente, mas que age de uma forma na nossa vida muito forte, causa um impacto muito grande na nossa vida, nos nossos resultados, seja financeiro, seja na vida pessoal, nos nossos relacionamentos, e é muito importante a gente tomar consciência de tudo aquilo que está limitando para a gente ficar mais livre. Então é bem impactante mesmo. E como que a terapia ela tem benefícios para controlar nossas emoções, né? Controlar, gerenciar melhor. Como que ela trabalha para poder fazer esse cuidado? Porque hoje a gente vive num mundo ansioso, né? Sim. E a gente sabe que a terapia é uma aliada para a gente conseguir gerir melhor. E como que a terapia age nesses casos? Ela age, é muito da gente identificar de onde vem cada sentimento que a gente está sentindo. Então a gente vê muito, às vezes você passa por uma situação ali onde, por exemplo, vamos falar de um relacionamento. Tô num relacionamento e aí de repente essa pessoa, ela foi embora ou qualquer coisa que seja, eu me sinto rejeitada. E aí essa rejeição, na maioria das vezes, ela vem lá da minha infância. Esse é um exemplo, né? Seja ele rejeição, sentimento de humilhação, de abandono, uma traição. Tudo isso é coisas que a gente viu lá na nossa infância e a gente continua reproduzindo isso na nossa vida adulta. Então, quando eu passo por uma situação parecida, é como se ativasse um gatilho na minha mente e aquilo me causasse dor de novo. E quando eu tomo consciência de onde aquilo começou, de onde vem aquela emoção, que às vezes é uma dor da minha criança, é muito mais fácil eu lidar, porque eu olho para aquilo e penso, tá, essa dor não é da minha pessoa adulta, é da minha criança. E aí você consegue se acalmar, entender o que está acontecendo ali. E as ferramentas terapêuticas ajudam a gente a ressignificar. Então, assim, não significa que lá na minha infância eu possa ter passado por uma situação onde eu fui abandonada. Não. Significa que a minha criança entendeu dessa forma. Às vezes o papai ou a mamãe saiu, precisou ficar uns dias longe, a criança se sentiu abandonada. E aí, aquele sentimento de abandono faz com que a pessoa continue buscando por outras situações de abandono. É como se fosse um sintoma que a pessoa precisa olhar para aquilo e curar. Então, ela continua atraindo situações para ver, aqui tem alguma coisa errada. Eu preciso tratar alguma coisa aqui. E então, quando a gente desperta para isso, a gente se permite ir para o autoconhecimento, entender onde é que tá minhas feridas? Por que eu estou sentindo isso? De onde vêm esses sintomas? Tudo tem uma raiz, tem uma causa. Nada que eu sinto é por acaso. Tem uma raiz. Então, é muito importante eu entender de onde é que isso vem, onde isso começou. Dessa forma, eu consigo gerir melhor os meus sentimentos, lidar melhor com as situações que se mostram na minha vida e entender até o comportamento do outro. Porque, falando de abandono, né, que é uma coisa que a gente vê muito, que é sentimento de rejeição e de abandono, nas questões terapêuticas, né, o pessoal traz muito essa questão. Então, geralmente a pessoa que tem um sentimento de abandono, ou ela é abandonada, ela atrai situações para fazer com que ela se sinta abandonada, ou ela abandona. Então, quando você tem esse conhecimento de entender que às vezes a pessoa age assim por uma dor dela, é fácil até de você olhar para a pessoa com mais amor, com mais empatia. Tudo tá ligado aos sentimentos. Às vezes a pessoa passou por uma situação onde ela age daquela forma também de forma inconsciente. É sobre as nossas ações também. A gente age de forma inconsciente e a gente atrai situações para a nossa vida também de forma inconsciente. Então, é realmente o autoconhecimento. Entender de onde aquilo começou. Entender a história. E é super interessante isso, né? Você falou que a terapia tem ferramentas, né? Sim. E quais são as ferramentas, né, que a gente pode explicar para o pessoal que está nos assistindo
para poder ir mesmo ressignificando, né, essas situações que acabaram levando a traumas, né? Querendo ou não, são traumas do subconsciente que às vezes a gente nem sabe que carrega. Sim. A gente toma conhecimento disso mesmo através do autoconhecimento, quando a gente se permite entrar para esse mundo do autoconhecimento. Eu esqueci a sua pergunta. As ferramentas, né, que a terapia utiliza. Sim. Cita algumas pra gente. Tem diversas ferramentas hoje dentro das terapias. Então, tem terapia natural, terapias holísticas, tem regressão de memória, tem hipnose. As ferramentas que eu trabalho hoje é a constelação sistêmica familiar, o renascimento, regressão de memória e o reiki, que é uma terapia mais energética. E aí normalmente é escolhido de acordo com cada paciente? Com cada paciente. Cada pessoa, a gente faz uma anamnese antes, para eu entender o que aquela pessoa precisa. E aí eu consigo identificar, não, tal ferramenta vai ser melhor para você. Então cada pessoa se encaixa melhor em uma técnica. Entendeu? Entendi, não, é muito legal. E outra coisa, e para a pessoa que está tendo esses conflitos, quais são os sintomas assim de início que a pessoa consegue perceber para ela entender que ela precisa fazer, né, esse acompanhamento terapêutico e utilizar de uma ferramenta dessa? Quais são os sinais que a pessoa assim, deve ficar já em alerta para que realmente precise? Na maioria dos casos, a pessoa ela já procura ajuda quando ela está tendo maus resultados na vida, um problema no relacionamento, um problema financeiro, que é algo que a gente traz muito. Eu sempre faço vivências nesse sentido de atrair prosperidade, abundância, então é uma área que as pessoas procuram muito, e é isso, mau resultado na vida. Então, quando a pessoa está tendo maus resultados, é porque alguma coisa ali está acontecendo e está sempre ligado ao emocional. E a saúde também. Tudo está ligado ao emocional. Se eu tô com uma doença, isso é psicossomático. Significa que o meu corpo está me mandando uma mensagem que alguma coisa aqui não está legal. E é sempre sobre o emocional. O meu emocional gera uma doença para me mandar uma mensagem. Alguma coisa aqui está errada, que você precisa olhar. Precisa olhar com mais cuidado, né? E ser tratado, né? Porque a terapia é uma forma de tratamento, né? E outra dúvida que às vezes as pessoas têm, qual que é a diferença, né, da parte de psicologia para a parte de terapeuta? Existe diferença ou os profissionais tratam áreas semelhantes? Ou como que é essa diferenciação na área de vocês? Existe uma diferença, sim. Hoje já tem muitos psicólogos que também já foi para esse lado das constelações, já tem bastante. O psicólogo, pelo que eu percebo, ele é muito do conversar, do entender, do acolher. E na terapia, a gente vai muito na raiz do seu problema, é muita ferramenta mesmo. Então, na terapia, ao mesmo tempo que o cliente me traz uma questão, eu também oriento muito ele de como agir naquela determinada situação. Eu vejo que o psicólogo, ele ouve mais. Já nós terapeutas, a gente também fala bastante com o cliente. Um contribuindo com o outro, né? Exatamente. E a gente entra com essas ferramentas de ressignificação da mente. A terapia, mais ali pro lado do psicólogo, ela é algo mais leve. E você já é mais... Tanto que tem pessoas que às vezes se sentem até mal, né? Depois de fazer esse processo, né? Acontece. De ressignificar, né? Tem alguns profissionais que falam que é ressignificar, renascer, mas é um processo doloroso, né? Que às vezes a pessoa que está passando, ela sente mal mesmo, mal de sintomas, né? De clínico, de ter mal-estar. E é normal, acontece mesmo? Totalmente comum, o corpo expulsando alguma coisa ali, porque da mesma forma que o nesso emocional ele tem a capacidade de gerar uma doença, gerar uma dor no corpo, quando você está tratando, o corpo ele quer expulsar aquilo, então a gente faz movimento para limpar, digamos assim, né? E aí o corpo ele quer expulsar aquilo, então acontece às vezes a pessoa fazer um renascimento,
ela tem uma dor de garganta, muitas situações, é muito individual, vai de cada um. Por exemplo, já teve um caso de um renascimento que eu fiz, que eu dormi assim uma semana inteira, foi igual neném novo. Suga mesmo. A energia, né? Exatamente, eu acho que a gente entra muito em contato com a nossa vida intrauterina, então assim, eu fiquei uma semana muito sonolenta, igual um bebê recém-nascido mesmo, e a gente entra em contato realmente com, é como se a gente voltasse por um momento ali a ser um bebê. No útero mesmo, né? Isso, um embriãozinho. Volta mesmo. Uhum. É algo muito do sentir, por mais que a gente explique, só fazendo, vivenciando para entender o que é cada. E é uma experiência surreal, né? Demais. Eu até estava comentando com você nos bastidores que no início do ano eu tive a oportunidade de viver, né? Era em grupo, era coletivo, porém a experiência assim é surreal. Não tem palavras para descrever o que você sente, né? E esse retorno no útero da sua mãe é fantástico. Quando a gente entra num movimento terapêutico, eu falo que é algo muito da alma. É incrível, a gente realmente fica mais sensível, a gente consegue trazer para a superfície sentimentos e coisas que às vezes no dia a dia a gente não consegue, a gente consegue ficar mais vulnerável. E é interessante isso, a gente realmente, eu tô ali para fazer um movimento, eu me entregar mesmo, se abrir para aquilo que está acontecendo. Estar aberto, né? Estar aberto para o sentir, isso mesmo. É muito legal. Pessoal, nós vamos fazer um rápido intervalo e daqui a pouquinho nós estaremos de volta abordando esse assunto que é super interessante. Eu tenho certeza que tem muita gente que nunca ouviu falar. Então continue nos acompanhando. Daqui a pouquinho estaremos de volta aqui com Saudavelmente. Você assiste jornalismo com credibilidade, esporte, saúde, dicas, programas infantis em toda a nossa programação com tempo real, entretenimento, empreendedorismo. O AnaPP está disponível em todas as plataformas Android e iOS. Um novo conceito em gastronomia está surgindo em Anápolis, com cardápio assinado pela chefe Bia Pimentel. Para os amantes de queijos, vinhos e música, venha prestigiar. Chão Goiano, o melhor espaço para suas festas. Faça seu evento conosco, com amplo espaço para aniversários e comemorações. Contato 62 3314 0053, 62 3314 0053. Chão Goiano, o melhor espaço para suas festas. Viver bem é viver no Gasa. Qualidade em cada detalhe. Residencial Capri, superando expectativas. Avenida Parque, lançamento segunda etapa, 16 mil metros quadrados de área verde e de lazer, de 2 e 3 quartos, com suíte mais varanda grill. Visite os decorados na Avenida Universitária. Açaí tem marca, Açaí do Martins, fábrica em Anápolis. Seja um revendedor, qualidade e lucratividade para o seu negócio. X-Lounge Restaurante é um restaurante para toda a família com os novos sabores e um espaço para festas e comemorações. Contato 62 3706 2206, 62 3706 2206. X-Lounge Restaurante. Chegou a hora de fazer um upgrade. iPhones novos e seminovos com 1 ano de garantia.
Voice System. Definitivamente a melhor internet. 1 GB mais TV por apenas R$ 99,90 mensais. Mais instalação grátis. ExploreNet, 15 anos. Deixe sua marca na história. Vestibular Fama. Faça já a sua inscrição. Vem pra Fama. Grandes marcas e maior variedade de calçados e acessórios infantis. Tipo Toy Joy, Converse Clean e muito mais. Pezinho e Cia é em Anápolis. Apple Power. Faça um upgrade. Pegamos o seu iPhone usado na troca de um novo. Com a Apple Power tem solução. Troca de tela em 30 minutos. Avenida Pinheiro Chagas, Jundiaí. Estamos de volta com Saudavelmente aqui na PPTV. E esse assunto, muitas pessoas talvez nunca ouviram falar antes, né? Que é a terapia sistemática e sistêmica, né? Sistemática não, pessoal, sistêmica. Mas ela tem um impacto muito grande na nossa vida e, como a gente estava conversando aqui nos bastidores, carrega um peso que muitas vezes você está se sentindo paralisado e você não sabe que esses bloqueios foram gerados do passado, da sua infância, né, da maneira com que seus pais te criaram, e isso é muito importante. E a gente vai abordar também sobre a constelação, como que funciona, né, a constelação familiar, como que ela pode somar, né, na vida dos lares, né, das famílias, assim, a fundo, como que ela age? A constelação familiar é uma ferramenta onde a gente traz uma causa, o cliente traz uma causa, e através de representantes a gente consegue identificar a raiz desse problema. Por que que essa pessoa está atraindo esse problema? O que está acontecendo? Na maioria das vezes é algo sistêmico, algo da família, né? A constelação familiar traz muito questões familiares. Então, o que a gente vê muito? Que às vezes a gente está repetindo um padrão, a gente está reproduzindo os mesmos problemas de alguém lá do nosso sistema familiar, algum antepassado, às vezes dos nossos pais. Então, a gente faz movimentos para deixar aquilo. Por que que a gente repete? É que a gente chama de amor cego e às vezes por honra. Então, assim, às vezes, por que que a pessoa não prospera? Inconscientemente, é como se ela dissesse assim: como que eu vou prosperar se toda a minha família não é próspera? Então, por amor a vocês, eu também não vou prosperar. Como que eu vou ser feliz se a minha mãe não foi feliz, se meu pai não foi feliz? Eu não posso, é como se a pessoa não exatamente, não sentisse direito de ser feliz se a mãe não foi feliz, se o pai não foi feliz, se o relacionamento deles não foi bom, então o meu também não vai ser bom. Por amor a vocês, eu vou fazer igual. E então a constelação ajuda a gente ver isso, porque é algo totalmente inconsciente. A gente honra os nossos pais nos problemas. A gente honra a nossa família repetindo os mesmos problemas. Então a constelação familiar traz pra gente uma forma de honrar diferente. Honrar os nossos pais sendo feliz e tendo sucesso. E a questão que eu falei também do julgamento. Então, quando a gente é criança, a gente tem uma ideia na nossa cabeça de que pai e mãe é perfeito, que o pai é o super-herói. E toda vez que a criança é frustrada de alguma forma, que algo não acontece do jeito que ela espera, aquilo já é o suficiente para gerar uma dor e um trauma. Então, e a gente traz isso para a vida adulta, e mesmo sendo adulta, às vezes a gente age como uma criança e age na dor da nossa criança. Então,
Então, quando a gente entende, meu pai e minha mãe não é perfeito, eles são seres humanos, eles E talvez erram. eles também foram criados assim, Exatamente, né? É o padrão de repetição. Então, às vezes, os nossos pais, mesmo com os erros que eles tiveram, ser pai e mãe a gente aprende junto com os filhos, né? A gente aprende a ser pai sendo pai, aprende a ser mãe sendo mãe. Então, às vezes, eles ainda estão fazendo melhor, estão dando muito mais do que eles mesmos receberam. Exatamente. Só que aí, na dor da nossa criança, às vezes a gente não consegue ver assim. E tá sempre exigindo mais de pai e mãe, sempre querendo mais. E quando a gente tá nessa postura, a gente fica na postura de criança. E criança não ganha dinheiro, criança não prospera, criança não tem profissão, entende? E aí é onde a gente fica travado na nossa vida. E parece que nada vai pra frente. Né? Nada vai pra frente. Na constelação, Bert Hellinger diz que Bert Hellinger foi o criador, né? Na verdade, ele não disse que ele criou, ele disse que ele percebeu as constelações. Né? Veio isso para ele que todo mundo consegue observar. E realmente, quando a gente abre o campo ali das constelações, todo mundo vê o que se passa. Que a força geradora é da mãe, dinheiro é vida. Então, quem que gera a vida é a mãe. Então, a nossa relação com a nossa mãe está totalmente ligada à relação com o dinheiro. Então, da forma que eu olho para minha mãe, eu olho para o dinheiro. Então, se eu não respeito a minha mãe, eu não respeito o dinheiro também não chega. Olha, isso é muito forte, hein? Sim. Então, existem pessoas que talvez estejam vivendo conflitos aí com a mãe, porque é difícil, né? Tem alguns... A gente percebe que hoje em dia tem muitos problemas familiares que os filhos talvez não dão certo com a mãe, não tem paciência. Sim. E isso acaba refletindo, né, na vida. Totalmente, porque são energias equivalentes, né? A energia da mãe é a energia de vida, de gerar. Então, é a mesma energia do dinheiro. Então, da mesma forma que eu trato minha mãe, eu sou tratada pela vida e pelo dinheiro. E também os relacionamentos. Então, a gente vê muito que quando o relacionamento não vai bem, também está muito ligado ao julgamento da mãe. Quando a gente para de julgar, consegue olhar com amor e respeito, a gente consegue ficar mais livre. E é isso que as constelações traz pra gente. Fica leve, né? Fica mais leve. Não, e esse papel dessa ferramenta da constelação é muito bom, porque hoje em dia todas as famílias, quase todas, né? São exceções que não estão tendo problemas, né? Problemas com criação de filho, muito. Porque hoje em dia o excesso de tela, infelizmente, está prejudicando muito a criação, né? E essa constelação, normalmente, ela é feita com a família toda ou depende muito? Não é. Pode ser feito de forma isolada, né? Na maioria das vezes é uma pessoa só que constela, só que é uma força que é como se a força do sistema daquela pessoa, ela já levasse a pessoa para aquele lugar. Por exemplo, quando vem alguém constelar, a gente fala que a força do sistema daquela pessoa que trouxe ela para que ela visse aquilo. Então, às vezes é uma pessoa que a gente diz que uma única pessoa, ela vai ser a responsável por quebrar o padrão de gerações. É essa única pessoa que vem para a constelação. Tem muitos casos de gente que, às vezes, consegue trazer outros membros da família, mas geralmente é bem raro. Eu, por exemplo, já tentei com as minhas irmãs e tal. Elas não aceitam? Ainda não. Então é sempre, geralmente, mas quando uma pessoa faz, é incrível que já gera um resultado. O poder dentro de casa já funciona para todos. Mexe no sistema todo. E principalmente nos descendentes, né? Porque às vezes era até esse sentimento que estava provocando todo desequilíbrio, né? Exatamente. Interessante é isso. Coloca ordem no sistema todo. Uma das coisas que a constelação traz muito é sobre ordem. O que traz problema para a nossa vida, geralmente, é a falta de ordem. A gente fala muito de hierarquia, pertencimento, quando um membro da família é excluído. Isso também gera mau resultado. A gente vê muito pai, às vezes um irmão que foi de um outro casamento e esse irmão, ele não tem um lugar dentro do sistema familiar. É um excluído, entende? E é algo da alma mesmo. Então, por mais que conscientemente a pessoa fala, não, tá tudo certo. Só que a alma daquela pessoa, ela quer pertencer, porque ela pertence àquele lugar. E ela tem um lugar, por exemplo, na minha família tem um caso desse. Meu pai teve um filho com de um outro relacionamento, foi o primeiro filho dele. Então a gente cresceu entendendo que a mais velha era a minha irmã
filha do meu pai e da minha mãe. Só que não, o mais velho foi ele. Então ele viveu sendo excluído e fora do lugar. Então, cada um tem um lugar. Ele foi o primeiro, minha outra irmã a segunda, eu a terceira, a mais nova a quarta. Só que como esse aqui estava excluído, então é como se essa aqui fosse a primeira, eu a segunda e a mais nova a terceira. Isso aqui já é suficiente para gerar desordem na família. E isso gera mau resultado. Então, quando E acaba que ele se sentiu indiretamente excluído. Excluído, isso gera mau resultado. Rejeitado. Exatamente, na vida dos outros membros. Então, quando essa pessoa ela é incluída, Tudo cessa muda. alguma coisa, sabe? ciclo Traz muda. paz, exatamente. É fantástico, por isso, pessoal, eu acho super importante, né, a gente ter essa abordagem, né, da Raíssa, porque às vezes a gente está tendo certos desequilíbrios familiares e é tudo por conta de algum problema que parece muito, né, complexo, porém é simples, né, Simples. se organizado, né, A gente diz que o essencial é simples, e realmente. Então, às vezes a gente pensa, eu tenho que ir para terapia porque acha que tem que ser algo muito grande, mas não, a gente vê nas terapias coisas tão pequenas que geram grandes problemas na nossa vida. Então, nem sempre é algo grande, não. Da mesma forma que quando resolvido também gera grandes resultados. Grandes né? resultados, exatamente. E outro ponto que eu acho também legal a gente abordar é que até hoje o pessoal ainda tem um certo preconceito com relação à terapia. Sim. As pessoas às vezes acham, é frescura, terapia é frescura, não precisa disso não. Eu não tô doida, não vou pra terapia. No seu ponto de vista como profissional, qual que é o papel, né, da terapia nas pessoas que estão convivendo com conflitos e não estão sabendo, né, lidar? A terapia, na verdade, ela é para você não surtar, né? É para você estar desperto mesmo. Ela desperta a gente demais para a vida, autoconhecimento, que às vezes a gente tem aquele negócio de falar assim, a gente não conhece ninguém, mas a verdade é que a gente não conhece nem a nós mesmos, né? Imagina o outro. Então, a terapia, ela traz autoconhecimento, equilíbrio emocional, prosperidade. Não é possível ser próspero se você não tiver a saúde emocional, se não estiver bem emocionalmente, né? Não existe prosperidade sem saúde emocional. Então, prosperidade não é sobre dinheiro, é sobre você estar bem com você mesmo, você estar bem em todas as áreas da sua vida. E o emocional reflete em todas as áreas da nossa vida. Se eu não estiver bem emocionalmente, eu não vou estar bem em nem uma área, exatamente. Então, tem muito disso. Às vezes a pessoa, que terapia é coisa de doido, eu não preciso de terapia. Mas todo mundo precisa de terapia. É justamente para não ficar doido, né? É para não ficar doido, exatamente. Porque pra gente conseguir. Tanta coisa. Todo mundo passa por problemas. Então, a terapia ajuda a gente a lidar com as situações que se apresentam na nossa vida de uma forma mais fácil, mais leve, pra gente não surtar. Porque às vezes tem coisa que a gente coloca uma energia tão grande em algo que é pequeno, sabe? Às vezes uma situação que não, a gente cria uma bola de neve em algo que é fácil de resolver ou que nem dá para me resolver naquela hora, mas eu coloco tanta energia, tanta preocupação, me gera ansiedade com algo que eu nem posso resolver naquele momento. Então a terapia ajuda muita gente nesse sentido, em trazer calma, né? Paz para a mente mesmo. Gerir as nossas emoções. E esse excesso de energia, às vezes você até poderia estar usando essa energia para uma outra finalidade, né? Exatamente. Às vezes para você estudar, para você se aperfeiçoar na sua área, ou para você ficar mais tempo com as pessoas, né, que são importantes para você, e às vezes por conta de uma bobeirinha você... Exatamente, aí é onde os relacionamentos não vão bem, porque se a pessoa não tá bem emocionalmente, ela não vai conseguir ter um bom relacionamento ali. Seja como casal, seja na empresa, no trabalho, com as pessoas ao redor, isso interfere muito nos relacionamentos. Na nossa saúde, aí é onde a pessoa começa a perder o sono, né? Preocupação excessiva. Então, a terapia é muito importante nesse sentido. É muito interessante. E outra questão também, você falou com relação à mãe, mas inclusive o José Roberto, que inclusive ele é considerado o primeiro coach no Brasil, né? E ele fala muito isso, que você tem que honrar pai e mãe, nem que seja por inteligência. Porque se você tá aqui, vivo,
é graças aos seus pais. Então, Exatamente. assim, não necessariamente o seu pai e a sua mãe foram boas pessoas com você, ou talvez você foi abandonado, como a Nem gente foi falou. criado pelos Nem foi pais. criado, mas você precisa honrar, nem que seja por inteligência. Exatamente. Por essas questões aí que você falou. Porque às vezes vai trazer um impacto muito grande na sua vida e você não sabe que tudo partiu dali, do princípio. E isso realmente, na sua forma de ver, você acha que faz sentido, que realmente impacta? Total. É incrível como que tudo, praticamente tudo na nossa vida tá ligado com pai e mãe. Então, por mais que às vezes o pai não criou e tal, mas ele te deu a vida. Então, o que a gente tem de mais precioso é a nossa vida. Então, se não fosse por eles, eu não estaria aqui agora, né? Ele nos deu o que a gente tem de mais precioso, a vida. Então, se não conseguiu criar, se não conseguiu cuidar, a gente tem que sempre entender que foi o que eles conseguiram fazer. Por algum motivo, por alguma questão, ele não conseguiu criar, cuidar. Mas foi o que ele conseguiu fazer, é o que ele conseguiu e a gente tem que entender isso, né? Foi o que aquela pessoa conseguiu. Talvez na circunstância dele foi o melhor que ele pôde, né? Exatamente. Então tem gente que sente na alma que, nossa, eu não sou capacitado, talvez, para cuidar. Então uma pessoa acredita que uma outra pessoa vai fazer melhor que ela. Então eu falo que é amor, é muito amor a pessoa ter coragem de, às vezes, pegar um filho e dar para outra pessoa criar. Que ela não se sente Imagina capaz. que dor que é de uma mãe, por exemplo, de dar um filho para outra pessoa criar, né? Então, também tem que ter muito amor nisso, porque ela acredita que a outra pessoa vai fazer melhor que ela, né? É muito sério isso. Pessoal, nós vamos fazer um rápido intervalo e daqui a pouquinho nós estaremos de volta, continuando com esse assunto que é tão impactante para a nossa vida. Então, continue nos acompanhando aqui na PPTV. Até mais. Chega de prejuízos com quedas de energia. A energia certa para indústrias, serviços essenciais e comércio, fale com a gente e saiba tudo sobre geradores. DRG. Quer fazer videocast, clipe, videoaula e até filme? Você precisa conhecer os Estúdios Brand, o estúdio mais completo de Anápolis, com profissionais de alto nível em fotografia e imagens. Gravamos seu clipe, seus shows e fazemos transmissões ao vivo. Vem cá, fazemos pós em cinema. Isso mesmo! Com equipamentos de primeira, editamos e colorimos o seu curta ou seu longa. Conheça o Brand Studios. Qualidade de imagem e som é aqui em Anápolis. Você assiste jornalismo com credibilidade, esporte, saúde, dicas, programas infantis em toda a nossa programação com tempo real, entretenimento, empreendedorismo. O AnaPP está disponível em todas as plataformas Android e iOS. Um novo conceito em gastronomia está surgindo em Anápolis, com cardápio assinado pela chefe Bia Pimentel. Para os amantes de queijos, vinhos e música, venha prestigiar! Chão Goiano, o melhor espaço para suas festas. Faça seu evento conosco, com amplo espaço para aniversários e comemorações. Contato 62 3314 0053, 62 3314 0053. Chão Goiano, o melhor espaço para suas festas. Viver bem é viver no Gasa. Qualidade em cada detalhe. Residencial Capri, superando expectativas. Avenida Parque, lançamento segunda etapa.
16 mil metros quadrados de área verde e de lazer, de 2 e 3 quartos, com suíte mais varanda grill. Visite os decorados na Avenida Universitária. Açaí tem marca. Açaí do Martins. Fábrica em Anápolis. Seja um revendedor. Qualidade e lucratividade para o seu negócio. X-Loud Restaurante é um restaurante para toda a família com os novos sabores e o espaço para festas e comemorações. Contato 62 3706 2206, 62 3706 2206. X-Loud Restaurante. Estamos de volta com Saudavelmente e hoje o nosso bate-papo está diferente. Estamos falando, né, sobre a terapia, a importância para a nossa saúde emocional, e eu tenho certeza que a partir de hoje muitas coisas na vida de quem está nos assistindo vai mudar. Inclusive, se você está sofrendo com algum desses problemas que a gente comentou aqui nos blocos anteriores, já fica aí de anteninha ligada. Talvez você esteja precisando, né, de um apoio, de um acompanhamento com um profissional, né, um terapeuta que vai te dar um norte para você sair dessa situação que você se encontra, que às vezes você não sabe, mas pode ter sido fruto do passado, dos seus ancestrais, e faz necessário, né, esse acompanhamento para que você realmente ressignifique, mude, né, transforme a sua vida. E agora, eu sei que assim, é muito individual, cada pessoa tem uma maneira, mas conta pra gente um pouquinho como que funciona, né, esse processo, né, de transformação mesmo, de ressignificação após esses eventos, né, que vocês fazem com as pessoas, porque pode ser feito tanto em grupo como individual, né? Sim. Essa regressão. Como que funciona, mais ou menos, se o que você puder falar, comentar com a gente. O pós, você fala? Não, durante, né? Durante mesmo. Sim. Eu gosto muito de fazer vivências em grupo, né? Como você perguntou, então eu trago ali umas questões já pra gente ir entrando, pra pessoa entender, porque acontece muito de alguém vir pra uma terapia e falar assim, nossa, no fundo eu nem sei o que eu preciso olhar. Então eu já vou trazendo algumas questões pra pessoa e trazendo à tona. O que está limitando, o que está acontecendo, quais são os problemas ali que se mostra. Então, e a gente já entra para ferramenta, para essas ferramentas de ressignificação. Por exemplo, esse final de semana agora a gente fez um renascimento. Então, primeiro eu introduzi o pessoal ali numa parte teórica, e trazendo para a superfície questões que a pessoa tem interesse em olhar, porque é importante você saber o que você quer olhar também, né? Não é só vou lá e vamos ver no que vai dar. A gente tem que entender também o que eu preciso melhorar, o que eu estou buscando aqui hoje. E aí, através das ferramentas, a gente consegue ir identificando e tirando essas camadas, esses traumas, esses bloqueios que interferem na nossa vida. São crenças limitantes mesmo, que têm um impacto muito, muito grande sobre os nossos resultados. E na maioria das vezes, vocês recebem feedback das pessoas, né, pós o renascimento, e normalmente qual é o comentário que as pessoas sempre falam para vocês? Que mudou, que transformou, que sentiu diferença, que realmente conseguiu, né, transformar algo no seu interior? Sim, é algo muito do sentir. Então, quando a gente está naquele movimento ali, a gente consegue mexer com tanta emoção e a gente termina esses movimentos ou essas vivências de uma forma tão leve, e a gente vai para a vida de uma forma tão leve, é uma mudança muito grande que a gente estava comentando aqui agora, né? Quando a gente dá esse start para o autoconhecimento, é muito difícil a gente não querer continuar, porque a gente tem a percepção, você vira uma chavinha que tudo está ligado ao que eu estou atraindo para minha vida, o que eu mesmo estou criando. Tudo na nossa vida é a gente que cria as situações, a gente que cria, a gente que atrai. Então, eu sou responsável por tudo que se acontece na minha vida.
problema e também as coisas boas também, né? É sobre atração, sobre aquilo que eu estou criando. Então, quando eu entendo que os problemas da minha vida sou eu que crio, é muito difícil eu entrar para o autoconhecimento e não seguir, não querer mais e mais, porque a gente quer sempre melhorar e a gente está no mundo para evoluir, né? Então, quando a gente está ali nesses movimentos, numa sessão de terapia e consegue realmente trazer pro nosso consciente que realmente aquele problema que eu tô passando é algo que me aconteceu lá atrás, tá ligado a um trauma, a uma crença ou um padrão de repetição familiar, aí você vê, cara, realmente, que bom que eu tô aqui, que bom que eu vim e eu consegui identificar isso e ressignificar. E é o sentimento de liberdade, agora isso já não vai mais fazer parte da minha vida. Eu tô livre. Quando a gente... Essa é a sensação de liberdade. E tanto que quando você sai, né, dessa experiência, a sensação de que você tem, que você tira um fardo das suas costas. Sim. Que você carregava e nem sabia, né, que estava ali. Só que aquilo estava tendo um peso muito grande na sua vida, né? Sim, daí é o sentimento de leveza, porque realmente é como se você tirasse um peso que você estivesse carregando há muito tempo. E aí quando você identifica aquilo, fica tão mais leve, tão mais fácil. Quando a gente vai tirando aquilo que não é nosso, a gente carrega muita coisa que não é nossa. Isso, muita coisa dos nossos antepassados, dos nossos ancestrais. E às vezes a gente acaba se comportando também por aquilo que as pessoas disseram que a gente tinha que ser. Então a terapia traz o autoconhecimento para você entender realmente quem eu sou. O que eu realmente quero? Se eu estou sendo padrões que criaram para mim, né? Ou se eu sou eu de verdade. Exatamente. Então a gente às vezes vive muito por algo que implantaram em nós. Alguém implantou informação, disse que eu era assim e eu acabo agindo daquela forma. Por exemplo, eu estou fazendo um outro curso onde um rapaz trouxe pra gente que a vida toda ele apanhava muito. E o pai dele dizia que era por amor. E aí o que aconteceu? Se tornou adulto e repetia essas agressões nas mulheres, né? Nos relacionamentos que ele tinha, porque o que ele entendeu por amor era isso. O amor, a visão de amor dele era distorcida. Exatamente. Então ele cresceu acreditando que amor era isso. E muitas vezes na nossa vida é assim. O que a gente acredita por amor? Que amor é traição, porque às vezes a pessoa viu no relacionamento dos pais se passando isso, violência, é isso que é amor? A pessoa acredita que amor é isso. E aí acaba aceitando essas situações na vida por acreditar que é isso que é amor. Que foi a verdade, né, dela, da Exatamente. pessoa por muito tempo. Isso. Eu acho que é normal, que isso que é o certo, que é normal isso. Né? E a gente vê muito histórico de mulheres que às vezes o pai agredia a mãe e a mulher também atrai um parceiro que também agride. E aí sai do relacionamento, arruma outro com o mesmo perfil. Inclusive, a gente falou do ponto da mãe, mas diz que essa questão do pai também, né? Diz que é um padrão também, né? Quando as mulheres tendem a serem atraídas por homens que têm o perfil parecido com o pai. Exatamente. Busca por um pai, que a gente diz, né? Isso é muito forte mesmo. Busca por um homem parecido com o pai. Porque não é só a referência de conviver, é até o subconsciente atraindo semelhantes ao pai. E isso seja positivo ou seja negativo, né? Se a pessoa tem um pai que talvez não é tão bacana, infelizmente, se você não fizer esse acompanhamento, você tende a atrair, né? Sim. Sem perceber. Sim, e a carência emocional também está muito ligado a isso, que essa força vem muito do masculino, né? Quando a pessoa sente que ela está nutrida do pai, dessa energia do pai, ela não precisa buscar isso fora, né? Quando ela... realmente o tanque emocional da pessoa não está vazio, então ela não precisa buscar fora. E o que a gente vê muito isso, pessoas vazias buscando preencher os seus vazios fora, em coisas externas, enquanto na verdade está aqui dentro, né? É ela que precisa se resolver. Exatamente. Então, e os movimentos terapêuticos, como trabalha muito questão com pai e mãe, e que a maioria dos nossos problemas está ligado a isso,
tudo que a gente viu lá na nossa infância, a terapia ela ajuda a gente a se preencher, se abastecer daquilo que a gente acredita que nos faltou. Porque às vezes não é, acontece sim às vezes faltou mesmo, né? Faltou afeto, faltou carinho, mas quando eu venho para a vida adulta, entendo que tudo já deu certo e que eles me deram tudo que eles puderam, que eu já tenho tudo já deu certo. Eu já tenho tudo. E eu consigo fazer esses movimentos também e de me abastecer, então a gente se preenche cada vez mais. Mesmo que às vezes a pessoa, né, que é no meu caso, que eu já não tenho minha mãe em vida, mas ainda assim é possível eu me abastecer do amor dela através desses movimentos. A constelação traz muito disso, o renascimento também traz muito disso, a gente consegue conectar muito com essa força, né? Através das visualizações. Então é muito interessante por isso. Mesmo que o papai ou a mamãe não esteja em vida mais, é totalmente possível a gente se abastecer desse amor de pai e mãe, daquilo que a gente acredita que faltou. Inclusive em casos do perdão também, né? Mesmo na ausência é possível, né? Você fazer esse trabalho e receber o perdão, né? Porque às vezes tem pessoas que foram e talvez ficaram situações mal resolvidas, né? Exatamente, acontece muito. Então a gente consegue trabalhar tudo isso. E o perdão também é uma forma que também te aprisiona, né? No passado. Totalmente. Né, Tudo Raíssa? que a gente sente de raiva, de mágoa, todo sentimento negativo que eu tenho em relação a outra pessoa, me prende aquilo ali. Então, trabalhar isso é como tirar a corrente dos nossos pés para que a gente possa caminhar livremente. Então, às vezes a gente fala muito sobre perdão e perdão é pra gente, o perdão é pra nós, né? Não é pro outro. Não é pro outro, é pra eu perdoo o outro para que eu fique livre de carregar isso pra minha vida toda, carregar esse fardo. Às vezes o outro não tá nem... Ele nem sente, né? Nem sente. Talvez ele nem sabe que aquela palavra ou aquele ato te magoou, mas você que tá carregando, que carrega todo esse peso nas suas costas. Exatamente, e aprisiona, totalmente. A gente fica preso lá naquilo que aconteceu. Pessoal, eu espero que vocês, né, tenham gostado, né, desse assunto que a gente trouxe hoje, apesar que começa a virar a chavinha e ver que isso não é frescura, que terapia não é frescura, que é necessário sim para que você desenvolva, né, pessoalmente, no seu trabalho, nos seus relacionamentos, tanto familiares como relacionamento com cônjuges, né? É imprescindível que você tenha esse cuidado e faz parte do cuidado, né, emocional, faz parte da saúde emocional. E querendo ou não, tá tudo ligado. A gente acha que não, mas é corpo e mente, como a gente sempre fala. Tanto que a alma do nosso programa é esse, saúde do corpo e da mente. Então hoje, né, a Raíssa veio para contribuir com a gente, trazendo, né, tanto informação e conhecimento. Inclusive eu quero te agradecer, Raíssa, pela sua disponibilidade, foi fantástico. Adorei, né, esse programa de hoje, foi muita informação que com certeza eu vou levar para minha vida também. Adorei conhecer esse mundo diferente, né, uma nova dimensão, um novo contexto que traz tanto força pra gente, né? Porque às vezes você não sabe a causa dos seus problemas e tá tudo em você. Né? Isso, ou precisa de ajuda, não sabe ao que recorrer, a quem procurar. E eu falo sempre que é muito importante a gente pedir ajuda de quem consegue ajudar, porque às vezes a gente vai ali consultar um amigo, um parente, e a pessoa ela vai dar uma opinião baseado no ego dela, no que ela tá sentindo. Também, né? Ou às vezes na experiência que ela teve, ao invés de ajudar, faz piorar. Então é muito importante a gente procurar a ajuda de alguém que realmente consegue ajudar. Senão, em vez de melhorar, piora ainda mais a situação. E eu que agradeço pelo convite. Uma honra para mim estar aqui com vocês, falando sobre isso, que é o que inclusive eu amo falar, né? Então, para mim também foi super divertido. Um prazer estar aqui. Que bom, obrigada. E a Ana Pepe está de portas abertas, sempre que quiser voltar, será muito bem-vinda. Muito obrigada. Pessoal, e eu quero agradecer mais uma vez, né, a audiência de vocês que nos acompanhou, tirou um tempinho para ficar aqui acompanhando a gente. E a gente se vê na próxima semana. Ótima tarde para vocês e até mais.
você assiste jornalismo com credibilidade, esporte, saúde, dicas, programas infantis em toda a nossa programação com tempo real, entretenimento, empreendedorismo. O AnaPP está disponível em todas as plataformas Android e iOS. Um novo conceito em gastronomia está surgindo em Anápolis, com cardápio assinado pela chefe Bia Pimentel. Para os amantes de queijos, vinhos e música, venha prestigiar! Chão Goiano, o melhor espaço para suas festas. Faça seu evento conosco, com amplo espaço para aniversários e comemorações. Contato 62 3314 0053, 62 3314 0053. Chão Goiano, o melhor espaço para suas festas. Viver bem é viver no Gasa. Qualidade em cada detalhe. Residencial Capri, superando expectativas.